Comecei a gravar. Bom, nós vamos falar agora de integral por substituição. Eu não sei se eu vou conseguir dar todos os exemplos, mas se eu conseguir dar pelo menos os dois primeiros, eu já me dou por satisfeita, que é basicamente isso. Por isso que eu deixei essa matéria, eu e a Gleice deixamos essa matéria para terça, porque ela é rápida, então dá para Ih, meu Deus! A gente consegue aplicar ela no horário que é menor e ainda conseguir botar vocês para aplicarem também, fazerem um pouco de exemplo. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com a definição simples, da onde que a gente usa essa integral e por quê. Na realidade, integral por substituição, quando a gente faz derivada, a gente aprende um monte de regras de derivação, né? Só que tem as derivadas que são feitas de funções compostas. O que é função composta? É aquela função, tem até aqui uma representação dela, que eu represento uma função dentro de outra função aqui, ó, f de g. Então, significa que f é composta por g, certo? E aí, uma função composta, na hora da gente derivar, a gente usa a famosa regra da cadeia. A gente faz a derivada da função em termos da função interna, que é composta, vezes depois a derivada só da função que é interna, que é g de x. E aí vira uma cadeia de derivações, por isso que chama regra da cadeia. Então, a integral por substituição é como se eu estivesse fazendo o inverso da regra da cadeia. É como se eu estivesse olhando uma derivada que foi obtida por uma regra da cadeia. Então, na verdade, a gente está vendo uma função que dentro dela eu consigo ver a derivada de uma expressão que a compõe. E na hora de integrar, eu faço os passos contrários. Eu pego a expressão ali que possivelmente representa essa derivada e chamo ela de uma nova variável, que normalmente a gente chama u. Integro em termos de u e depois eu faço a substituição de u pela função interna. Mas você falou, eu não entendi nada. Eu acho que no exemplo fica claro. Ó. Mudança de variável, seja f de x uma primitiva de f de x, ou seja, f maiúsculo uma primitiva de f minúsculo, num intervalo dado. E g uma função derivável tal que g compõe essa primitiva, a f maior. Ela faz parte, uma função composta. Usando a regra da cadeia, imagina aqui que f de g de x, na hora de derivar, eu vou fazer a derivada de f em termos de g, vezes a derivada só de g em termos de x. E a gente ainda escreve assim, ó, df dg vezes dg dx, que é a regra da cadeia, quando eu quero fazer a derivada de f com relação a x. Se vocês lembrarem aí do cálculo diferencial, vocês vão lembrar dessa regrinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o contrário, nós vamos pegar esse miolo para encontrar a primitiva. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente tem uma função composta vezes a derivada só da expressão que compõe ela. Então, aqui a gente tem uma regra da cadeia dentro da integral. Se eu tenho uma regra da cadeia dentro da integral, eu consigo achar a função composta primitiva que a gerou. Então, vamos limpar essa tela aqui, vamos fazer, que vocês vão ver que esse treino não é difícil. É mais difícil demonstrar do que fazer. Deixa eu passar aqui o slide. E aí, aqui eu já começo com um exemplo. Calcule a integral definida, 3x mais 1 elevado a 7. Se a gente for ver aqui, eu tenho aqui a expressão 3x mais 1, eu vou chamar isso aqui de expressão g de x elevado a 7, ok? O que eu tenho aqui, então, é uma função composta. Só que, normalmente, quando a gente tem uma função composta, a gente consegue ver a derivada de g do lado de fora. Justamente para a gente ter aquela ideia da regra da cadeia, que seria a expressão vezes a derivada dessa expressão. Só que a derivada de 3x mais 1 é uma constante, 3. Então, toda vez que a derivada da expressão interna, que é a expressão que a gente está pretendendo integrar, for uma constante, a gente tem a regra da substituição implícita. Por quê? Porque toda constante numa integral sai para fora dessa integral. Então, a derivada dessa expressão não precisava estar implícita aqui dentro. Ela pode estar do lado de fora. Então, esse 3 pode sair para o lado de fora. Então, isso aqui é a regra da substituição, porque qualquer expressão que a derivada dela for uma constante, automaticamente essa constante sai para fora da integral. Então, aqui, ó, vamos resolver essa brincadeira aqui de azul. Eu vou vir aqui e vou chamar a expressão. A gente normalmente usa a letra U, mas se quiser pode chamar de G, se quiser pode chamar de coraçãozinho, maçãzinha, o que vocês quiserem.
A expressão u é como se fosse uma variável pela qual eu vou substituir a expressão interna. Então, u é 3x mais 1. Então, eu vou vir aqui nessa integral e vou substituir 3x mais 1 por u. Então, vai virar integral de u elevado a 7. Só que dx está definindo para mim o quê? Com quem eu estou integrando? Aqui eu estava integrando com x, agora eu vou ter que integrar com relação a u. E aí, o que eu vou ter que fazer? Para achar o diferencial u, eu tenho que pegar a expressão u e fazer a derivada de u com relação à variável que está definindo u, que é x. Então, eu vou ter que fazer, para mim achar o diferencial u, eu vou ter que fazer du dx. A derivada de u com relação à variável x é 3. Como eu disse, é uma constante. Aí, como eu quero aqui integrar com relação a u, eu vou pegar e vou deixar esse u sozinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e isolar esse diferencial. Então, esse diferencial vai virar du é igual a 3... perdão. Fazer o contrário. Eu vou isolar dx. Para mim poder substituir dx por du. Então, eu vou pegar esse dx, passar ele para cá multiplicando. Então, du é igual a 3 vezes dx. Se eu quero deixar o dx sozinho, esse 3 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, eu tenho que du dividido por 3 é igual a dx. Então, agora eu posso vir aqui trocar dx por du sobre 3. Então, agora eu vou jogar aqui no lugar de dx, du sobre 3. E aí, eu fiz a substituição. E aí, é aquilo que eu estava falando para vocês, dessa constante 3, que poderia sair para fora. Por que eu estou dividindo por 1/3? Porque aqui fora eu não tenho nenhuma constante. Então, como a derivada de 3x mais 1 é 3, eu derivando por 3, 3 dividido por 3 dá 1, porque eu não tenho nenhuma constante. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma constante, a gente não veria isso. Vocês vão ver mais para frente, eu vou dar mais exemplos. Bom, então agora o que eu vou fazer? Du sobre 3 é a constante 1/3. Então, isso vira 1/3 que multiplica a integral u elevado a 7 du. Agora, eu vou fazer a integral de u. E 1/3 está aqui, a constantezinha. Então, vamos resolver essa integral. Vai ser u elevado a 7 mais 1 sobre 7 mais 1 mais uma constante arbitrária. Então, aqui virou 1/3 que multiplica u elevado a 8 sobre 8 mais uma constante arbitrária. Agora eu vou voltar. No lugar de u, eu vou voltar com a expressão 3x mais 1. Então, essa integral virou 1 sobre 24, porque 3 vezes 8 é 24. E a expressão é 3x mais 1 elevado a 8, mais uma constante arbitrária. Se eu quiser escrever isso aqui ainda mais bonitinho, seria 3x mais 8 elevado a 8 dividido por 24 mais a constante arbitrária. Então, isso aqui seria a primitiva. Se eu derivar essa expressão, eu volto nisso aqui, ó. Porque, ó, deriva isso aqui. Você vai usar a regra da cadeia para derivar. Vamos chamar isso aqui de prova, tá? Prova. Vou derivar a função f de x. Então, vou derivar aquilo ali. A derivada vai ser a constante 1 sobre 24 vezes. Primeiro, eu derivo com relação à expressão, que é g, 3x mais 8. Então, eu faço derivada da função com relação à expressão. Essa expressão funciona como uma variável. Então, a derivada vai ser o expoente 8, repete a expressão sem mexer nela. Agora, me diz por que eu botei o 8 aqui dentro, que eu tô ficando doida, né? Que aqui é 1. Acho que é porque eu estava vendo elevado a 8. Aqui dentro tem o número 1. Daqui para cá, eu botei um 8 aqui dentro da minha cabeça. Então, voltando aqui, vai ficar 3x mais 1, 8 menos 1, porque eu estou derivando, né, o expoente menos 1, vezes aí a regra da cadeia. A derivada da expressão g com relação a x. Ou seja, eu vou derivar só a expressão 3x mais 1. Então, vai ficar derivada de 3x mais 1. Eu vou até colocar entre parênteses para a gente ver qual o processo de derivação. Então, essa primeira parte aqui, a gente está fazendo a derivada da primitiva com relação a g. E essa segunda parte, a gente está fazendo derivada de g com relação à variável x. E as duas, a multiplicação dessas duas vai me dar a derivada da função com relação a x. Então, seguindo o barco aqui, eu vou ter aqui embaixo
8 e 24 eu consigo simplificar, isso dá 1/3, vezes a expressão 3x mais 1 elevado a 7, vezes a derivada de 3x mais 1, que é simplesmente o 3. Aí o que eu falei do 3? 3 no numerador e 3 no denominador, eu vou cortar, e isso aqui vira 3x mais 1 elevado a 7, que é o que estava dentro da integral. Então, repara. Ah, eu esqueci de fazer a derivada da constante arbitrária, que é 0. Né? Mas, enfim. Repara que isso aqui é o que estava dentro da integral. Quando eu integrei, eu cheguei nisso aqui. Ou seja, o que a gente fez aqui foi o inverso de uma regra da cadeia. Basicamente isso. Deu para entender, galera? Vamos fazer mais? Vamos fazer uns diferentes? Vou limpar a tela e vou para o próximo. Vou ir para o próximo aqui. Olha o próximo. O próximo, vê se vocês conseguem ver. Aqui já está explícito uma derivada da expressão. Vocês conseguem ver? Chuta aí, vê se alguém consegue ver. A gente vai, conversa comigo. Olha, eu tenho 2x e tenho a expressão raiz de 1 mais x ao quadrado. Não se concentra na raiz, não. Só olha essa expressão aqui dentro. Vocês conseguem ver a derivada dela aí? Isso, Bruno, perfeito. É isso mesmo. Quando você deriva essa expressão aqui, você acha exatamente 2x. Então, você está conseguindo ver direitinho quem é g e a derivada de g. Você tem aqui na cara de vocês, implícito dentro dessa integral, o processo ou partes de uma derivada por derivada da regra da cadeia. Então, o que a gente vai fazer? O mesmo raciocínio. Então, a expressão u vai ser aquela qual a gente pretende achar a derivada 2x. Então, u é 1 mais x ao quadrado. Isso significa que a derivada de u com relação a x vai ser 2x. Então, tá aqui. Vamos montar isso dentro da integral. Então, a integral é integral de 2x vezes raiz de u. Opa, mas tem u e x, esse trem não tá certo, mas vocês vão ver que vai dar certo. Por quê? Porque esse 2x vai anular. Eu vou simplificar. Como? Na hora de substituir o diferencial dx, olha o que vai acontecer. Vou isolar o dx. Então, o dx vai para lá. E eu tenho, então, que du é igual a 2x vezes dx. Vou pegar esse 2x que está multiplicando e trazer para cá dividindo. Então, eu tenho que du sobre 2x é igual a dx. Agora, eu vou pegar esse dx e vou substituir aqui na integral. Então, dx, na verdade, é du sobre 2x. Então, du sobre 2x. Ah lá, o 2x aqui que está sobrando no numerador, ele aqui embaixo. Tchuk, chong, cortei. Isso virou integral de raiz de u, que nada mais é que u elevado a meio, du. Agora ficou fácil fazer a integral de du. Com relação a u, né? Vai ser u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. E aí a gente vai ter u elevado meio mais 1 dá 3 meios. Como essa divisão aqui não existe, né? Divisão de frações, o que a gente faz é u elevado a 3 meios vezes o inverso, que é 2/3. E agora o que eu faço? Volto com o meu u original. Quem é meu u original? 1 mais x ao quadrado. Então, aqui vai ser 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3 vezes 2, né? Deixa eu apagar aqui minha borrachinha. Deixa eu pegar a borrachinha, só apagar essa seta, que é 2/3, então vou multiplicar por 2, né? Então, aqui, ó, fazer uma setinha menor. 2 vezes isso. Que, sim, basicamente, é 2/3 que multiplica raiz quadrada, porque esse expoente ele tem denominador 2, então vira raiz quadrada, de 1 mais x ao quadrado elevado a 3. Mais uma constante arbitrária. Essa aqui é a minha função primitiva. Então, tá aqui, ó, a integral básica. Ah, não acredito em você, professora. A gente pode tirar a prova, ó. Eu sei que vocês acreditam, mas eu vou tirar a prova só para demonstrar. Vocês também não são doidos de falar que não acreditam, né? Então,
Vou tirar a prova, vou derivar. Regra da cadeia. Constante 2/3 vezes o expoente. O expoente é 3/2 vezes a expressão 1 mais x ao quadrado, o expoente menos 1 vezes a derivada da expressão. Aí eu vou colocar 1 mais x ao quadrado e o apóstrofo indicando que eu vou derivar. Então aqui, ó, aqui já fez eliminação. 2 eliminou com 2 e 3 com 3. Já sobrou 1 disso aqui. 3/2 menos 1 dá meio. Então ficou 1 mais x ao quadrado elevado a meio. Vezes a derivada de 1 mais x ao quadrado, que é 2x. Olha lá, vê se não é exatamente o que a gente tem aqui dentro. Esse meio é raiz, né? Eu sempre esqueço de fazer a derivada da constante, mas a gente sabe que a derivada de C é zero. Então, aí a prova. Viram? Não é de boinha? Integral de substituição é de boaço, né? Bom, tem mais um, e aí a gente vai fazer exercício. Vou fazer esse último e vamos fazer exercício. Alguma dúvida ou eu posso fazer o último exemplo? Ó, deu tempo, ó. Vou limpar, tá? Último exemplo. Aí, último exemplo, eu coloquei uma trigonométrica. Seno do argumento raiz de x. Ai, que seno é difícil. Não tem nada difícil. Só lembrar que a derivada de raiz de x, vocês têm que lembrar que x está elevado a meio. Quando você deriva x elevado a meio, meio menos 1 dá menos meio. Que, na verdade, é uma raiz de denominador. Então, na final da história, aqui a minha função u vai ser raiz de x. Então, ó, u é raiz de x, que na verdade é x elevado a meio. Vou derivar u, ó. Derivada de u com relação a x. Desce o expoente. X, o expoente menos 1. Então, isso aqui vai ficar du dx. Meio de x elevado a menos meio. Que nada mais é que du dx 1 sobre 2 que multiplica x elevado a meio. Expoente negativo, para mudar o sinal, a gente muda ele de posição, né? Como esse aqui está no numerador e eu quero que ele fique positivo, então eu vou mandar ele para o denominador. Isolando o dx, então eu vou ter, multiplica cruzado aqui, tem gente que faz isso direto, né? Eu vou ter aqui 2x elevado a meio, ou 2 raiz de x, tanto faz, vezes du, que é igual a dx. Aí, aqui, ó, vou substituir esse dx e o u. Então, as duas coisas que eu substituo é o u e o dx. Volto para a integral. A integral vai ser integral de seno, raiz de x eu estou chamando de u, então seno de u, sobre raiz de x, vezes dx. Só que dx é 2 vezes raiz de x du. Porque x elevado a meio é raiz de x, tá, gente? Ah lá, o raiz de x que estava me atrapalhando. Eu tiro e esse 2 que é constante vai para fora, então vira 2 integral de seno de u du. Integral de seno de u é cosseno, né? Eu sempre esqueço os sinais, mas é cosseno. Integral de seno é cosseno. É, porque derivada de cosseno é mais seno, né? Não, derivada de cosseno é menos seno, então é menos. Cadê minha cola? Oh, meu Deus! Isso mesmo. Integral de seno é menos cosseno. Me mosca aqui. Então, vai ficar 2 que multiplica a integral de seno de u, que é menos cosseno de u, mais a constante arbitrária. Vou substituir o u por x elevado a meio. Então, ficou menos 2 que multiplica cosseno de x elevado a meio. Ou raiz, né? Que nem estava ali bonitinho. Menos 2 cosseno de raiz de x dentro do argumento desse cosseno. Como eu fiz até aqui e eu não vou deixar de fazer, né? A prova. Nossa senhora, vamos ver se eu consigo fazer a prova nesse espacinho aqui. Eu acho que eu consigo. Prova. A prova vai ser fazer a derivada e ver se eu acho isso aqui, ó. Então, vamos embora. Derivada daquilo vai ser a constante menos 2. A expressão, eu vou repetir, eu vou fazer a derivada de cosseno, que vou repetir. Derivada de cosseno é menos seno. É isso mesmo, né? Acabei de consultar e esqueci, meu Deus do céu. Isso mesmo, derivada de cosseno é menos seno.
Eu vou colocar entre parênteses, vai ficar menos seno de raiz de x. Só que aqui dentro eu tenho uma função raiz de x, então eu vou ter que fazer a derivada do argumento, que é a derivada de raiz de x. Nossa senhora, tá tudo exprimido aqui. Deus abençoe que vocês estejam vendo. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes menos seno dá mais 2. Seno de raiz de x. E a derivada de raiz de x, lembra que x está elevado a meio. A gente fez aqui, né, a derivada de raiz de x. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Aí, ó, 2 corta com 2 e eu tenho, então, seno de raiz de x sobre raiz de x. Então, realmente está ok. A prova bateu. Então, tá aí. Fizemos aí 3 exemplos de integral por substituição. Agora é com vocês. Vou limpar essa tela. E agora a gente vai fazer esses exercícios que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui 5 exercícios para a gente treinar. Bora fazer? Vou pausar esse vídeo. E vou deixar vocês fazendo agora até a gente terminar a aula. E aí, na próxima aula, a gente deve falar de integral por partes. E se tiver dúvida, eu tiro dúvida também.